Olá, muito bom dia. Não se esqueça, o Senhor é o nosso pastor e nada irá nos faltar no dia de hoje. Entrega a tua vida nas mãos dele, confia no Senhor, creia nas suas promessas, ame a sua palavra e viva uma vida pela fé, segura nas mãos do Senhor. Vivendo dessa forma, tenha certeza que a cada dia nós estaremos agradando aos olhos do Senhor. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da palavra de Deus, do livro de Salmo, capítulo 86, o verso 17, onde a palavra do Senhor diz o seguinte: mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem. Pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Salmo 86, o verso 17. Que o nosso Deus nessa manhã se manifeste sobre a nossa vida, que Ele mostre o seu sinal que nos ama, que nos protege, que nos ampara. O fato de estarmos com vida nessa manhã, nós podemos entender que a mão do Senhor está sobre cada um de nós. E nessa manhã as misericórdias dele se renovarão sobre a nossa vida. É o Senhor que nos consola e que nos ampara. A cada manhã nós nos acordamos com o objetivo do nosso coração de estudarmos um capítulo da Palavra de Deus. Esse objetivo é para que nós possamos entender a vontade de Deus para a nossa vida. Desde Gênesis a Apocalipse, aqui está a revelação, a vontade de Deus para o seu povo. E a palavra de Deus, ela jamais envelhece, ela jamais deixa de ter validade para nós. Portanto, em todas as épocas, quando nós abrimos a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Nessa manhã, quero convidar você a ter nas mãos a palavra no livro de Deuteronômio, capítulo 28, inicialmente no verso: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Nós jamais podemos nos esquecer que essas eram as últimas orientações que Deus tinha colocado no coração de Moisés enquanto ele convida e antes do povo entrar na terra prometida. E aquele momento crucial da história, onde Moisés sabia que ele deveria expressar e falar para o seu povo, dar os conselhos mais importantes que ele entendia que trariam felicidade para todos os seus irmãos e amigos que entrariam na terra prometida. E Moisés deixa bem claro, o desejo de Deus era abençoar o seu povo. O desejo de Deus é que aquele povo crescesse e se desenvolvesse e ampliasse a cada dia os seus limites. Mas para que isso pudesse acontecer, Moisés então fala, vocês precisam tomar as decisões na vida de vocês. Vocês precisam escolher obedecer ao Senhor. Como que as nossas decisões afetam a nossa vida? Como é importante parar para refletir em cada decisão que nós iremos tomar no decorrer do dia. Muitas vezes, precipitadamente, nós abrimos a nossa boca, nós falamos, nós decidimos, nós compramos, nós vendemos, nós negociamos e nós não paramos para pensar na importância do que é tomar uma decisão na vida. Às vezes, depois de termos decidido, nós choramos, nós lamentamos, nos arrependemos e começamos a falar, poxa, eu não deveria ter tomado esse tipo de decisão, mas às vezes é tarde demais. Moisés se antecipa, vai adiante do seu povo e fala para eles quão importante seria viver uma vida de obediência. Quão importante seria escolher, servir, obedecer, decidir fazer o que Deus pede para que eles possam fazer, para que no futuro eles evitassem estar lamentando, estar chorando, estar realmente arrependido dos erros e das decisões que tomaram equivocadas na vida. Deuteronômio capítulo 28, o verso 2 e o verso 3. Se eles escolhessem obedecer a Deus, as bênçãos de Deus é que os alcançaria. Não haveria necessidade deles buscarem as bênçãos do Senhor, porque o próprio Deus estaria com as janelas dos céus abertos para derramar bênçãos sem medida sobre o seu povo. E as bênçãos de Deus estariam sobre os seus frutos. A terra iria produzir os melhores frutos. A terra que manava leite e mel produziria para todo sempre. A promessa de Deus para os seus filhos é que eles não teriam abortos. Os seus filhos seriam saudáveis.
Os seus filhos viriam para abençoar os seus pais. Os seus filhos iriam crescer, se fortalecer a cada dia diante da bênção do Senhor. Cresceriam diante dos homens e diante do Senhor, como sendo filhos que viessem honrar aos seus pais. As suas casas seriam abençoadas. O próprio Deus faria com que eles vivessem uma vida feliz dentro do lar. Jamais iria faltar o pão na mesa. Deus iria providenciar recursos para que eles pudessem a cada dia viver uma vida feliz. Eles, para onde fossem, nos seus percursos, nas suas viagens, a mão de Deus, o anjo do Senhor, os protegeria de todos os males. Deuteronômio capítulo 28, verso 7, a palavra de Deus diz o seguinte: O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. A expressão 7 caminhos era uma estratégia militar daquele período. O exército inimigo, quando ia atacar um adversário, eles formavam 7 fileiras, com o objetivo de fato de encurralar o seu adversário. Mas aqui a promessa de Deus para o seu povo era que os seus adversários seriam dispersados se eles obedecessem o que Deus estava pedindo para que eles pudessem fazer. Porque o grande comandante, o grande eu sou, estaria lutando ao lado deles. Era o próprio Deus que daria a vitória para eles. E quando nós olhamos para a história do povo de Deus, muitas vezes eles venceram pelo poder do Senhor. Não foi necessário tirar a espada da bainha, porque Deus estava ao seu lado. Deus os protegeu. Não foi muitas vezes necessário que nenhum soldado morresse, mas o próprio anjo do Senhor lutou por eles e os concedeu a vitória. E o sonho de Deus sempre foi que fosse dessa forma. Nos dias de hoje, o que eu e você precisamos fazer também é confiar no poder do Senhor. Mas é claro, Deus quer abençoar um povo que viva uma vida de obediência a Ele. Deus quer abençoar um povo que siga os seus princípios. Deus quer abençoar um povo que seja obediente aos seus princípios. Deus quer abençoar um povo que viva as verdades que estão na palavra do Senhor. Se nós vivermos dessa forma, eu tenho certeza que as mãos do Eterno estará também sobre a nossa vida. Deuteronômio capítulo 28, do verso 10 ao verso 20. Aqui estão as bênçãos do Senhor e as maldições se eles rejeitassem ao Senhor. Eles seriam um povo peculiar de Deus. Não tem como fugir do Senhor. A única maneira é correr para os braços do Senhor. Se eles vivessem como Deus sonhava que eles pudessem viver, eles teriam o suficiente para emprestar para todos os povos e não haveria necessidade de pedir emprestado para ninguém. Deus iria suprir todas as suas necessidades. O próprio Deus moraria no meio do seu povo. Nenhuma nação naquele período tem o privilégio de ter o seu Deus morando entre eles. O seu Deus saindo para as batalhas, para lutar as suas guerras. Mas Deus esperava que eles vivessem uma vida de fidelidade. O que mais iria magoar o coração do Senhor, e isso estava muito claro nas declarações de Moisés, era se eles se curvassem diante de outras imagens, diante de outros deuses. Deus não queria ser o segundo na vida do seu povo. Deus queria ser o primeiro. Deus queria que eles de fato se voltassem para Ele amando com todas as suas forças, vivendo uma vida de obediência aos seus ensinamentos. Eles de fato receberiam as bênçãos do Senhor. As bênçãos do Senhor estariam na sua procura. Deuteronômio capítulo 28, verso 34, a palavra de Deus diz o seguinte: E te enlouquecerás pelo que vires com os teus olhos. É a grande loucura daquele que abandona o Senhor. Ele fica frustrado com as notícias negativas que veem ao seu redor. Há quantas pessoas depressivas ao assistir o jornal e verem apenas coisas negativas, as tragédias, as coisas ruins que acontecem ao redor do mundo. Deus estava aqui dizendo para o seu povo, se eles não vivessem uma vida de obediência, eles viveriam dessa forma. Ao olharem pelos muros ao redor, eles se deparariam com notícias ruins e eles dentro da cidade estariam atordoados, frustrados, depressivos, com medo que pudesse acontecer a mesma coisa com eles. Mas se eles obedecessem ao Senhor, Deus estaria ao seu lado, lhes dariam forças
e eles não teriam necessidade de viver momentos depressivos na sua vida, assustados com as notícias que estavam acontecendo fora dos muros da sua cidade. Quando nós obedecemos a Deus, o nosso futuro está seguro. Nós cremos que Deus de fato estará ao nosso lado no futuro. O desfecho final da história do planeta Terra, nós sabemos quem de fato terá o controle de todas as coisas. E era dessa forma que Deus queria que o seu povo marchasse a cada dia. Crendo no poder de Deus, vivendo uma vida de obediência, Deus lhes daria a garantia de que o seu futuro seria um futuro de vitória. Deuteronômio capítulo 28, verso 58. Aqui estavam as palavras de Moisés finais, levando o seu povo o que de fato era importante para eles poderem fazer. Moisés sabia da importância deles seguirem restritamente o que Deus estava pedindo. Ele sabia que a lei não salvava, mas ele sabia que a lei iria guiar o seu povo pelo caminho que Deus queria que eles pudessem seguir. Se eles seguissem restritamente o que Deus tinha deixado para eles, eles iriam viver uma vida extremamente feliz dentro da terra de Canaã. O sonho de Deus para o seu povo era os melhores possíveis. No decorrer da história, quando eles tinham nas mãos a responsabilidade de guardar a lei, muitos hebreus, muitos judeus, eles tinham até medo de pronunciar o nome de Jeová, porque entendiam que era extremamente sagrado. E com receio de pronunciar o nome de Deus de uma forma equivocada, muitas vezes eles optavam em não pronunciar o nome do Senhor. Mas no decorrer do tempo, os próprios judeus menosprezaram a reverência, perderam completamente o significado de viver uma vida devota a Deus. E no decorrer da história, nós encontramos que esse povo de Deus, que foi chamado como sendo o filho do Senhor, acabaram sendo levados para o cativeiro de Samaria e o cativeiro babilônico. Que tristeza! Um povo que poderia ter alcançado o melhor da terra, acabaram mais uma vez sendo levado cativo pelos seus inimigos, porque deixaram de viver uma vida de obediência ao que Deus pediu para que eles pudessem seguir. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 28 do livro de Deuteronômio, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão. A única saída para uma vida feliz da nação de Israel era o Senhor. Não havia uma segunda opção. A única alternativa era, de fato, consolidar a aliança com o Senhor e buscar viver restritamente o que Deus estava pedindo para que eles pudessem viver. Se eles tivessem se comprometido com Deus em seguir, em amar ao Senhor, abrir os seus corações e reconhecer que todas as dádivas que eles tinham recebido provinham das mãos do Senhor, eles jamais teriam passado por decepções e sofrimento como passaram nos dias em que nós estamos vivendo. Eu e você, nós não podemos nos esquecer. A única saída para que nós possamos viver uma vida feliz e amando ao Senhor é vivendo uma vida de obediência, é praticando os seus ensinamentos, é seguindo restritamente o que Ele pede para que cada um de nós precisamos fazer. Nós é que precisamos nos adequar à palavra do Senhor. Não é a palavra de Deus que se adequa à nossa vida. Somos nós que temos que obedecer o que Deus pede para que nós possamos seguir. Se fizermos isso, tenha certeza, nós também receberemos a bênção de Deus. A bênção do Senhor irá nos procurar. Não seremos nós que estaremos em busca da bênção de Deus, mas as bênçãos do Senhor estarão sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre todos os nossos planos. Por isso que nessa manhã, o que eu e você temos que fazer é pedir a Deus forças a cada dia, para que através do poder do Espírito Santo nós vivamos uma vida de obediência ao nosso Deus. Que o nosso coração se humilhe diante das verdades do Senhor e façamos tudo aquilo que Deus pede para que nós possamos fazer. Querido Pai, nas Tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas. Nós entendemos que muitas vezes nós nos igualamos como o Teu Filho Israel, mas por favor, Senhor, nos perdoa, nos conceda forças para que nesses últimos momentos do capítulo da história do planeta Terra nós vivamos uma vida de fidelidade. Nos toma nas Tuas mãos, nos abençoe e nos guarde. É o nosso pedido e a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.